O advogado Giovanni Veras Pessoa, delegado aposentado da Polícia Federal, que defende, entre outros patriotas, o cacique Sererê, participou da audiência pública para debater a violação a direitos humanos em decorrência de manifestações políticas promovida pela Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Na audiência, o advogado fez um relato estarrecedor dos abusos de direitos humanos impostos ao indígena desde sua prisão, comparado a um sequestro, e contou como a prisão foi mantida, apesar dos pedidos da Procuradoria-Geral da República por sua liberdade. O advogado relatou que o ministro Alexandre de Moraes decidiu manter o índio preso de ofício, ou seja, sem qualquer pedido do Ministério Público. Ele explicou que o cacique já permaneceu preso por muito mais tempo do que seria a pena caso fosse condenado pelos crimes dos quais foi acusado. Ele apontou: Sererê foi denunciado já depois de ter cumprido a pena. O advogado Giovanni Veras apresentou uma longa lista de violações de direitos do indígena, mostrando a deterioração de sua saúde, a violação do processo legal, além dos efeitos sobre sua família e sua comunidade. Ele questionou: a quem recorrer? O advogado relatou ainda que, mesmo após ser liberado do presídio, o cacique permanece em prisão domiciliar, tendo em vista o grau de restrição das medidas cautelares a ele impostas. Giovanni Veras Pessoa contou que as medidas abusivas são impostas a diversos outros cidadãos além do cacique. Ele alertou que todos têm enormes prejuízos financeiros pela dificuldade de trabalhar com as tornozeleiras e disse: penso que daqui a algum tempo, se não mudar esse quadro, a tampa dessa panela vai explodir. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 26 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor Benedito Gonçalves impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. pix@folhapolitica.org. Assim está. Com a palavra, Dr. Giovanni Veras. Boa noite, presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado e meu colega contemporâneo da saudosa Polícia Federal dos idos de 4 anos atrás, que não é mais a mesma de hoje. Eu cumprimento também o meu amigo Ramage, meu colega também, que atuamos em várias operações juntas, bem sucedida, porque ele estava conosco, por isso foi bem sucedida. Eu cumprimento também o deputado André Fernandes, meu conterrâneo, sou cearense também, sangue de cabra macho, circulando na veia. Cumprimento os demais parlamentares presentes, meus colegas aqui presentes, e os demais patriotas que estão dando essa contribuição na busca que chamamos no direito penal da verdade real. Eu advogo para 42 patriotas, entre eles o cacique Sererê. O Sererê foi preso no dia 12 de dezembro de 2022, de uma forma até violenta, porque ele foi sequestrado pela Polícia Federal, pelos nossos colegas lá atrás, e só depois apresentaram um mandado de prisão preventiva, temporária. E quem requereu a prisão temporária do Sererê por 5 dias foi a doutora Lindora, vice-procuradora-geral da República, por 5 dias. Antes de terminar os 5 dias, o Alexandre de Moraes converteu a prisão temporária em preventiva sem a manifestação do titular da ação penal, que é o Ministério Público. Cacique Sererê foi preso, foi isolado na cela, tratado como um criminoso de alta periculosidade. Ele é portador de diabetes tipo 2. A má alimentação acabou agravando a saúde dele, a ponto de perder parcial visão. Ele perdeu aproximadamente 20 quilos. E todas as manifestações nossas de liberdade do Sererê, nenhuma delas foram apreciadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator. A vice-procuradora-geral também representou pela revogação da prisão temporária. Não foi atendida. A titular da ação penal. Posteriormente, nós ingressamos com um pedido de revogação da prisão preventiva, que também não foi analisada. Entramos com um pedido de relaxamento de prisão por excesso de prazo, que também não foi analisada. Nós sabíamos que não tinha outro remédio jurídico a não ser ingressar com habeas corpus. Porém, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona no sentido de que não cabe habeas corpus de decisão do relator, nem para a turma, nem para o pleno. Então, qual o remédio jurídico cabível, então, para libertar o Sererê, diante de um abuso, de uma ilegalidade praticada pelo Poder Judiciário? Fizemos várias manifestações, inclusive narrando a situação crítica da saúde do Sererê. Doutor Veras, por gentileza, fala um pouquinho mais perto do microfone. Deixa eu aproximar. Essa cadeira é fixa, ela não tem como. Vai ter que vir um pouquinho mais para frente para que depois fique tudo registrado nas nossas notas taquigráficas. Ok, obrigado. Então, a gente tomou todas as medidas possíveis dentro do ordenamento jurídico. Não cabia mais nenhum remédio jurídico. Obrigado. Alô? Está me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Sim. Não tinha mais nenhum remédio jurídico capaz de colocar o Sererê em liberdade. Aí começamos a fazer algumas visitas à vice-procuradora-geral da República, a titular da ação penal, que pela terceira vez pediu a liberdade do Sererê por estar satisfeita com as coletas de provas feitas até aquele momento na prisão temporária. Ela não foi recebida pelo ministro Alexandre de Moraes, segundo ouvi da boca dela. Ele não recebeu ela. A quem recorrer? Não tinha a quem recorrer. E aí, então, a gente começou a fazer manifestações através da mídia, não mídia
no Brasil, fora do Brasil, porque aqui a mídia está toda comprometida com o sistema. Fizemos algumas notas para a Europa e a repercussão foi tão grande que as pessoas começaram a me ligar, eu não tinha tempo para nada. E eu tinha que trabalhar porque eu defendo 42 patriotas. E a resposta foi de imediata a censura. O que está acontecendo? Agora melhorou? Ah, agora sim. Bom, então a gente não teve resposta do Poder Judiciário brasileiro, no caso o ministro Alexandre de Moraes. A gente ficou praticamente impedido de agir, porque não tinha mais a quem recorrer. Fizemos notas e as respostas foram imediatas. Tentei por diversas vezes agendar com o ministro Alexandre de Moraes uma visita a ele e explicar o que estava acontecendo no CRE com a saúde dele. Porque ele estava emagrecendo e todas as vezes que eu ia visitá-lo na penitenciária, eu via uma debilidade nele. Ele sentia dores nos membros inferiores, perda da visão parcial, com secura e passando fome. Até que um belo dia eu cheguei lá, o CRE estava comendo uma banana e ele guardou a casca no bolso do uniforme da papuda. Eu falei assim, vai guardar a casca por quê? Não, porque eu quero comer na janta. Comer a casca, porque a comida é inservível, imprópria para o consumo. Enfim, foram várias visitas que eu fiz aí a ele e cada visita que eu fazia uma live pedindo ao ministro Alexandre de Moraes que ele tivesse misericórdia do CRE e colocasse liberdade, porque ele já tinha cumprido a pena. Eu tomei a liberdade de fazer a dosimetria da pena, baseado no artigo 59 das circunstâncias judiciais, e mitiguei o artigo 59 com a denúncia da vice-procuradora-geral da República, que denunciou o CRE nas penas do artigo 286 do Código Penal, cuja pena de detenção de 3 meses a 6 meses ou multa. Detenção, hein? Ele estava recluso. Recluso incomunicável. Ele ficou um tempo incomunicável, depois que abriram para que os advogados tivessem acesso. E aí fizemos um outro pedido de relaxamento de prisão pelo excesso de prazo, até hoje não foi analisado. Buscamos apoio da FUNAI, se negou a nos atender. Várias manifestações nossas pedindo que a FUNAI intervisse em favor do CRE, nada. Buscamos apoio da OAB, nada. E já era esperado. Eu apenas só queria confirmar isso, porque eu sabia que a OAB não estava nem aí para a defesa dos indígenas. E, a partir daí, eu fiquei, bom, agora a quem recorrer? Não tinha mais ninguém a recorrer. A não ser fazer as manifestações, nas lives que eu fazia toda vez que caía da Papuda, e pedir apoio ao ministro Alexandre de Moraes. Eu cheguei a fazer uns quatro vídeos lá da Papuda para sensibilizar ele. Não sensibilizou. O CRE foi denunciado já depois de ter cumprido a pena. Ou seja, analisando o artigo 59, o CRE pegaria no máximo, na pior das hipóteses, 141 dias de detenção. Ele já estava com 210 dias. Então, ultrapassou o prazo máximo legal de prisão. E aí, ele começou a reclamar que estava sentindo dores. Tentei pegar o prontuário médico dele, lá na Papuda. A Papuda se recusou a me fornecer o prontuário, a não ser por decisão judicial. Fui às portas do Poder Judiciário, junto à Vara de Execuções Penais, pleitear que a Papuda me fornecesse o prontuário médico do CRE. A juíza autorizou. Fui lá com a decisão na mão. O diretor da Papuda falou o seguinte, bom, ele abriu a tela do computador, está aqui, o prontuário está aqui. Sim, mas eu quero a cópia do prontuário. Não, a decisão é para o senhor ver. Sim, mas eu não sou médico, eu sou advogado. Eu quero a cópia da decisão. E aí, eles recusaram a me fornecer. Tive que entrar novamente na Vara de Execuções Penais e informar que a Papuda não estava me franqueando acesso ao prontuário médico. A juíza determinou que fosse entregue cópia. E aí sim, com a cópia do prontuário, a doutora Nicole, que é médica da tribo Chavante, juntamente com outro médico que é especialista em gastro, que fez um estudo da etnia Chavante e constatou que a etnia Chavante morre precocemente com diabetes tipo 2. E o CRE estava caminhando para isso.
analisaram esse prontuário médico e a conclusão que a doutora Nicole chegou e que o doutor Rogério chegou é que o Sererê estaria vivo por um milagre. Diante daquele quadro fornecido pelo prontuário médico, só um milagre era capaz de deixar ele ainda em vida. Enfim, tomando todas as providências, e aí fui novamente na vice-procuradora. Ela disse: doutor, vá para os direitos humanos fora do Brasil, que aqui você não vai conseguir nada. Eu não posso fazer mais nada. Eu, como titular da ação penal, eu não tenho mais o que fazer. Eu não estou sendo ouvida. Eu sei que o Sererê já cumpriu a pena. E cumpriu a pena além do máximo legal. Com todas as nossas intervenções, agora no dia 9 de setembro, para minha surpresa, eu estava com o agendamento programado para visitar virtualmente o Sererê, às 4 da tarde, sábado, dia 9, e tentei acessar a página do CISEP, da Papuda, e não consegui entrar para visitar o Sererê virtualmente. Os colegas começaram a me ligar: o Sererê foi posto em liberdade. Como se foi posto em liberdade se no site do Supremo Tribunal Federal consta que ele está preso? Não tem nenhuma vara de soltura. Acessei nada. Moral da história: uma colega, a doutora Lara, me ligou: doutor, ele está aqui no CIMI colocando tornozeleira, sem que o advogado tenha conhecimento da soltura dele. De imediato, eu estava num lugar bem distante, eu estava no município de Lusiânia, que saí correndo, peguei o carro, cheguei lá, ele tinha colocado a tornozeleira e restringiram ao máximo o acesso dele a outros ambientes, a não ser dentro de casa. Uma prisão domiciliar, praticamente. Peguei o Sererê, liguei para a esposa deles, falaram, ele chegou a conversar com a esposa, chorou, enfim. A esposa pediu que eu aguardasse ela chegar, ela veio buscá-lo. E foi um drama que eu nunca imaginei que fosse ver aquela cena. A família toda chorando, porque o pai não era mais aquele, inclusive o filho de 1 ano e 9 meses, que estava há 9 meses e meio sem ver o pai, o Sererê, ele desconheceu o pai. O Sererê foi abraçar ele, ele correu com medo do Sererê, porque passou 9 meses e poucos sem ver o pai. Enfim, essa foi a luta que causou a gente uma certa perplexidade, porque não é comum você ver um indígena passar tanto tempo preso. Detalhe, por um crime de opinião, cuja pena máxima é de 6 meses. E ele ficou 9 meses e meio. Isolado. Aí detalhe, na sustentação oral, quando houve o recebimento da denúncia, eu não entrei na questão das preliminares. Eu simplesmente aleguei o seguinte: eu quero a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena. A pena máxima é 6 meses. Na minha dosimetria, ele teria cumprir 141 dias de detenção, já estava 271 dias, então eu quero que seja extinta a punibilidade dele e colocar ele imediatamente em liberdade, sem tornozeleira. E aí ele foi posto em liberdade com tornozeleira. Isso impede, ele é pastor de 3 aldeias em Mato Grosso, ele prega o evangelho lá do Senhor Jesus, ele é mototaxista dentro da cidade também, para tentar alimentar 6 filhos, né? Ele é responsável pelos rituais indígenas dos novos índios que estão participando das cerimônias, e ele está impedido de deslocar da cidade de Aragaças, no Goiás, que é a divisa com Mato Grosso, para visitar os pares dele, os índios. E ontem eu protocolei no Supremo Tribunal Federal um pedido para retirada da tornozeleira, porque ele já cumpriu a pena. E, alternativamente, subsidiariamente, melhor dizendo, pedi que fosse estendido o alcance da tornozeleira para até no máximo 500 quilômetros. Porque uma das aldeias é distante de Aragaça 500 quilômetros. Porque ele tem essa função de líder, ele é cacique. Na hierarquia do chavante, ele é o segundo, porque o tio dele é o líder, é um senhor já de idade, é líder. Então, ele faz a função de chefe de cerimonial lá dentro, prega a palavra de Deus e tem um problema, uma situação lá que é muito importante. Os índios, hoje, todos são viciados, todos não, uma grande parcela de jovens são viciados em drogas. E ficam dentro da aldeia, seja drogas ilícitas ou ilícitas. Ora álcool, ora maconha, ora crack. E quem faz o trabalho de libertação, de recuperação desses índios, é o Sererê. Com esses 9 meses e pouco de prisão dele, aumentou consideravelmente o número de usuários de drogas indígenas. Aumentou sobremaneira. E isso
está sendo cobrado agora porque ele voltou, ou seja, está em liberdade. Para mim é uma prisão domiciliar, porque ele não pode ir na aldeia, está com tornozeleira, e ele precisa estar na aldeia, no convívio com os índios. E não pode. Então, isso me preocupa porque ele já cumpriu a pena. Não tem o que discutir mais. Cumpriu a pena, extinguiu a punibilidade. Tem um outro inquérito que foi instaurado no dia 2 de dezembro, por conta da invasão do aeroporto. Os chavantes, junto com as outras etnias, foram fazer uma manifestação no aeroporto, pacífica. Não quebrou nada, não danificou bem nenhum. Entraram no aeroporto, fizeram algumas danças lá e saiu sem ser provocado pela polícia. Entraram, fizeram a manifestação e saíram. A Polícia Federal instaurou um inquérito por invasão do aeroporto, artigo 261. Sendo que eles não entraram na pista de decolagem nem aterrissagem do aeroporto. Mas está esse inquérito tramitando na Polícia Federal. E o CD foi ouvido já na Papuda, em relação a esse inquérito, e eu tive que acompanhar, e eu senti lá que existia uma tendência de responsabilizar o CD como líder responsável pela invasão do aeroporto, quando, na verdade, não foi só ele. Teve várias etnias que participaram daquela manifestação pacífica e saíram de lá sem que houvesse manifestação de força auxiliar para tirá-los de lá. Enfim, tem esse caso do inquérito que ainda está tramitando, ainda não tem ação penal ainda, tem apenas um inquérito que não passa de uma mera peça informativa, né? E a ação penal que já se extinguiu porque perdeu o objeto pelo cumprimento da pena, né? E isso, eu vou tentar de várias formas, porque eu sei que não é fácil entrar na cabeça do ministro Alexandre de Moraes e esclarecer para ele o óbvio, né? Alguém já me falou alguma coisa, coisa mais difícil é explicar o óbvio para alguém. Mas eu não sei se é ignorância, se é porque é proposital, mas nós vamos continuar na nossa luta, não só do CRE, mas dos outros 42 patriotas que nós defendemos. Nós temos o caso do André Luiz Vilela, lá de Rondonópolis, também, que foi pego saindo do QG. Ele não sequer chegou nas palavras do Ministério, foi preso dia 8. Saindo do QG, encontrado dentro da mochila dele, um estilingue e bola de gude. Ponto, foi preso. Qual o crime? Qual crime ele cometeu? Crime impossível, né? Da mesma forma que esse crime impossível, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, usando a Bíblia, terço, é crime impossível, no artigo 17 do Código Penal. E ele está preso ainda por conta disso. O outro, o Cláudio Amiro, lá de Balsa, no Maranhão, ele chegou depois que já tinham danificado o Supremo, ele entrou lá para apagar o fogo, ele estava tendo as imagens do extintor. Ele com o extintor para apagar o fogo. Pegaram ele está preso lá. Tá? O outro, que é do Rio de Janeiro, é o Diego Dias Ventura. No dia que aconteceu as manifestações, no domingo, ele aparece lá da Ana Priscila Azevedo. Ele falando que missão dada, missão cumprida. Só que o que ele me falou, eu não ia pegar o caso dele, porque eu vejo aí uma pessoa que contribuiu para que levasse os patriotas para o matadouro. Mas ao conversar com ele no presídio, lá no campo do Goitacazes, ele me convenceu. Ele foi lá, falou missão cumprida, porque tinha dito para os patriotas lá do Rio de Janeiro que ia lá assim, mas não para cometer nenhum ato de vandalismo. E isso foi interpretado como um ato de vandalismo. A prisão dele foi decretada no dia 13 de fevereiro. E ele é vendedor de pipoca no Rio de Janeiro, em Campo de Goitacazes. Ele vende pipoca, mantém um casal de filhos menores, a esposa e o sogro e a sogra. Vendedor de pipoca. Só no dia 21 de julho ele foi preso, porque ele participou de um evento da terceira Assembleia Nacional de Direita Conservadora. Ele estava à frente do movimento, alguém denunciou, foi na casa dele e prendeu. Desde o dia 13 de fevereiro que tem um mandado de prisão contra ele. Por que tanto tempo? Então, é muito esquisito isso. Agora, eu estou nessa expectativa de que, com esses movimentos de patriotas sendo posto em liberdade, que esse princípio da extensão do artigo 580 do Código de Processo Penal venha alcançá-los, os demais, porque a situação é semelhante. Não tem porquê manter essas pessoas em cárcere privado, até porque a instrução já foi concluída, né? Não tem como mudar mais o cenário. A prova está toda constituída. Então, penso eu que seria mais assim, conveniente que o ministro Alexandre de Moraes colocasse em liberdade e respondesse em liberdade.
Eu penso que daqui a algum tempo, se isso não mudar, esse quadro, vai acontecer, essa tampa dessa panela vai explodir, tá? A sociedade não vai aguentar mais esse movimento, vai explodir e aí ninguém sabe aonde vai chegar isso. Tá? O Sererê me pediu que eu apresentasse um vídeo, ele tá proibido de aparecer em público, mas a mim parece que não vai ser possível exibir o vídeo dele, né? É o que está aqui. Ele está em Aragaças, no interior do Goiás, divisa com Mato Grosso, e a situação dele é de penúria, viu? Ele está morando numa casinha lá que nem banheiro tem. A situação dele, ele não consegue trabalhar como mototaxista, está proibido, ele não consegue ir para as 3 aldeias que ele prega, porque está proibido, a brasileira não alcança ele lá. E o que fazer? Um índio que quer trabalhar e não pode porque está proibido. E vai se alimentar de quê? A barraquinha dele lá, ele mostrou um vídeo lá, ele não tem banheiro. Os filhos índios lá, são 6 filhos que estão lá com carrinho de mão, pegando na areia ali na rua, fazendo sem cimento, fazendo a massa para colocar um reboco na casa, e que não segura, daqui a pouco vem um vento derrubar tudo. Então, eu acho que a gente poderia, de certa forma, até ajudar. Vamos nos solidarizar com os nossos patriotas, inclusive com o Cacique Sererê, que ele deu grande contribuição nesse movimento nosso. Um cara que não cometeu crime nenhum, está respondendo, pagando a pena muito alta, e ainda tem risco de voltar a ser preso em função desse caso lá do aeroporto, né? Que ele participou, jogaram na conta dele como líder. Na verdade, não foi só ele. E ele não cometeu nenhum ato ilícito. Fizeram a manifestação, dançaram lá para as pessoas e foi aplaudido pelas pessoas do aeroporto, os passageiros. Não houve nenhum prejuízo para o espaço aéreo, as aeronaves continuaram decolando, aterrissando, sem problema. Então, qual o crime? Então, eu gostaria de pedir o apoio dos parlamentares aqui presentes, dos nossos colegas, dos familiares patriotas, que também eu sei que estão passando por dificuldades financeiras muito grandes, mas o Sererê é causar penúria, viu? É de causar penúria. Se vocês vissem o vídeo aí que ele mandou para mim, é muito feio a situação dele. E não tem o que comer. Você imagina um índio querer trabalhar e não poder trabalhar porque está proibido. E olha que é difícil ver índio que não queira trabalhar, né? E ele está se dispondo a fazer tudo isso. E quer ajuda nossa para que ele possa, de certa forma, até ter uma condição de se manter a família. Tá? O Sererê desenvolveu um símbolo lá na Papuda, entre os patriotas, que ele fala o seguinte: Deus, pátria, família e liberdade. Esse foi o símbolo que ele desenvolveu e eu estou aderindo a essa campanha do Sererê. Tá? E eu gostaria que a gente pudesse também aderir a isso, porque é um índio diferenciado, viu? É um diferenciado, está pagando um preço muito alto e precisa da nossa ajuda. Eu agradeço essa oportunidade que estão me dando de falar um pouco do Sererê e dos demais patriotas e me coloco à disposição para qualquer pergunta. Boa noite. Obrigado, doutor